Olá, pessoal, e vamos para mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Mas antes, quero lembrá-los de nos seguirem nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube e também no Instagram, no @Momento do Campo. E claro, né, gente, estamos também no Spotify. E quero falar agora sobre a nossa parceira aqui do nosso podcast do Momento do Campo, que é a empresa Agrícola Alvorada. A Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso, é uma empresa que oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades, tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garantem a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E o nosso tema de hoje, por que a regularização fundiária é fundamental para o agro e para o produtor rural. E para falar desse assunto que é de extrema importância aí para o setor, eu estou com a advogada, que é a Paola Cardoso de Lima, que hoje está aqui conosco. Paola, obrigada por estar conosco aqui no nosso episódio de hoje. Obrigada pelo convite, né, por estar participando aqui para a gente falar desse tema tão importante. E a Paola, gente, ela é uma advogada que atua aí no direito agrário e tem especialização em regularização fundiária. Por isso que nada melhor do que trazer uma especialista para falar desse assunto tão importante conosco. Paola, conta um pouquinho para a gente, então, do seu trabalho, você que atua nessa área. Tá. Eu trabalho na área de regularização fundiária, né, na área do direito agrário. Basicamente, há 8 anos eu venho trabalhando com regularizações de propriedades rurais que necessitam da regularização fundiária. Então, eu atuo aqui na região de Primavera, Poxoréu, Paranatinga, onde tem bastante propriedades aí desordenadas precisando de regularização fundiária. Olha só, então nada melhor do que falar sobre esse assunto, trazer mais informação para quem está Isso, nos assistindo, nos ouvindo, né? Quem sabe a gente pode estar ajudando alguém, né? exatamente, com certeza. Ok. Então, para a gente começar, e para o pessoal que está aí nos acompanhando, eu queria que você me contasse, falasse para a gente aí, primeiramente, o que seria a regularização fundiária. A regularização fundiária nada mais é que um processo legal para regularizar propriedades carentes de documentações, né? A regularização fundiária, ela garante para propriedade rural e tanto para a propriedade urbana segurança jurídica e o direito de propriedade. Então, aquelas propriedades que não têm documentação, o método e o procedimento legal para que o produtor rural consiga documentar essa propriedade é através da regularização fundiária. Então, é de extrema importância para o setor do agro, né? Sim, é de extrema importância, porque a propriedade que não tem a regularização fundiária, que não tem uma documentação, ela fica extremamente limitada de exercer sua atividade rural, a pecuária, a agricultura. Então, a propriedade rural, o produtor rural, ele fica muito na dependência da documentação da propriedade. Então, a propriedade rural, ela necessita e precisa dessa documentação para que o produtor rural consiga exercer a atividade rural. Então, a gente pode entender, isso quer dizer, no caso, né, que se o produtor não tiver com essa área regularizada, pode travar ele em muitas questões, né? Isso, ele fica limitado de trabalhar, né? Um exemplo que até tenho bastante casos práticos no meu escritório, o produtor ele perde, né? Ele não, na verdade não perde, ele não consegue ter o benefício de crédito rural nas instituições financeiras,
porque é uma exigência, né, da instituição financeira que essa propriedade rural ela tenha a documentação devida para que essa instituição consiga oferecer para o produtor esse crédito rural. E fora essa questão de crédito, tem também a Tem questão a- de comercialização, tipo comprar algum produto, de repente a empresa em que ele vai lá negociar, enfim, né? Porque a gente sabe que são grandes negociações, né? Um montante muito grande. Então as empresas exigem, de repente, alguma documentação também? Exige, principalmente as multinacionais aí que fazem a compra dos grãos, elas exigem esse tipo de documentação, né, a documentação da propriedade, e não só essa questão da perca do benefício, nessas questões de impedimentos de vendas, de compra e venda de produtos agrícolas, mas também a segurança jurídica, né, que o produtor rural não tem por falta da documentação, né, então ele perde a segurança jurídica de propriedade, né, e perde os benefícios que a propriedade não tem por conta da documentação. O que seria, mais ou menos, quando você diz em segurança jurídica? O que significaria? Segurança jurídica seria a propriedade, porque assim, quando o produtor rural, a propriedade dele não tem a documentação, ele tem apenas a posse da propriedade, né? Ele não tem a propriedade em si. Então, embora ele tenha a posse, ele tenha o domínio, ele tenha a ocupação daquele imóvel, né? Ele exerce toda a função social, mas ele não tem a propriedade, né? Então, o que é a propriedade? A propriedade é a documentação, a matrícula em si, é aquela área devidamente titularizada no nome do produtor, que é o documento exigido pelas multinacionais, pelas instituições financeiras. Hoje, eu me deparo muito com as grandes players aí, que as instituições financeiras do Brasil, ela vem cada vez mais funilando, né, essas exigências de documentação para os produtores rurais. Então, assim, se o produtor for lá requerer aquele crédito e não tem essa documentação, ele fica impedido de conseguir esse benefício. Não só também como a documentação da regularização fundiária, mas também a regularização ambiental, porque as duas andam de mão dadas. Mas a exigência principal é que esse produtor tenha a devida documentação para que essas instituições financeiras tenham a segurança em oferecer o crédito para o produtor. E já chegou para você, então, algum caso de produtor que falou: Paola, preciso acessar um crédito, preciso de um crédito, né? Me ajuda a regularizar? Já chegou para você isso? Vários e vários casos. É o que mais acontece aqui em Primavera, Poxorel, Paranatinga, produtores rurais que adquiriu propriedades que às vezes não tem nem conhecimento que não tem a documentação. Porque muitos produtores, às vezes, na compra e venda da propriedade, não tem o zelo, o cuidado de fazer um levantamento documental da área, de analisar se tem matrícula ou não. Às vezes, na hora que faz a compra e venda ali da propriedade, acha que ali fazendo um contrato, um instrumento particular de compra e venda, a propriedade já está regularizada, já tem documento e não, né? A propriedade só está regularizada, só está documentada e só será titularizada para o nome desse produtor rural a partir da transferência desse documento para o produtor rural. E às vezes, na hora da compra e venda ali, eles não têm o cuidado de ver que aquela propriedade ali é carente dessa documentação, né? Então, aí chega essa situação, na hora que ele vai lá pegar o crédito na instituição financeira, se depara que ele só tem a posse da propriedade, né? Não tem a propriedade em si, não tem o documento, não tem a segurança jurídica para oferecer para aquela instituição financeira para pegar, por exemplo, o crédito, ou então para vender um produto agrícola, ou para vender só soja, não consegue, aí ele se depara com esse impedimento. E a gente às vezes não imagina, né, que o produtor, essas propriedades são de valores, né, consideráveis, Exato. né? E que às vezes essas propriedades são vendidas ou a pessoa compra e não tem a documentação toda ali, né? E não tem a documentação toda. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo, né? E o que eu sempre oriento os meus clientes quando ele vão lá comprar uma propriedade, tem o interesse de comprar a propriedade, é fazer um levantamento da propriedade, parte documental, né? Faz um levantamento, vê a origem dessa propriedade, né? Vê se está tudo certo com a documentação para assim prosseguir com a compra dessa propriedade, até mesmo quem vai vender também ter a consciência, né, o entendimento que está vendendo uma propriedade ali que não tem a documentação, que está
fazendo a cessão de uma posse e não a cessão de uma propriedade. Então, tudo isso tem uma diferença e tem um impacto muito grande quando você vai comprar uma propriedade ali e não sabe que está comprando uma posse ou uma propriedade. E dentro disso que você está falando para gente, existem casos de, por exemplo, a pessoa comprou a propriedade e não conseguir fazer a regularização, tem algum empecilho nisso? Ou não basta procurar um profissional que de repente ajuda ali, enfim? Não tem empecilhos, né? Existem procedimentos diferentes, né? Mas basta procurar um profissional capacitado, especialista, né? Com skill na área, e aí consegue realizar o procedimento, sim, de regularização, né? Não tem impedimento. Tanto áreas que vêm de origem do Estado, tanto com áreas de origem da União, terras devolutas, áreas com destinação do Estado, áreas sem destinação do Estado, o produtor adquirindo essas propriedades, ele consegue fazer a regularização. O que vai mudar é a questão do procedimento da regularização, porque a regularização fundiária, ela tem vários institutos jurídicos de regularização. Então, o que mudaria para cada propriedade, para cada caso do produtor rural, é o instituto procedimental escolhido, né? Que vai dar certo com o caso dele. Então, é interessante quando... eu acho até que quando a gente compra um terreno dentro da cidade, né, Paulo, você tem que estar bem informado, se está tudo certo, porque senão isso pode vir a dar um problema futuro, né? Exatamente. E não só na parte rural, nos imóveis rurais, tem também situações aqui, em Primavera mesmo, de imóveis urbanos, né? Que são carecedores de documentos, que não tem, que precisa da regularização fundiária. Uhum. Então, fala pra gente, comprei ali uma propriedade, o que eu preciso então para fazer essa regularização, fazer tudo certinho? Tudo certinho. Primeiro passo é o produtor rural procurar um profissional especialista na área, fazer o levantamento técnico da propriedade, né? Juntamente com um técnico, né? Eu, pelo menos, trabalho junto com um técnico especialista na área que, dependendo da propriedade, é necessário ir a campo, né? A gente vai lá, faz as medições, vai em loco dessa propriedade, pega toda a demarcação, joga na base cadastral para a gente conseguir identificar se essa área tem destinação ou não. Quando a gente joga esses dados na base cadastral, a gente consegue identificar a destinação dessa área. O que é essa destinação? Por que ela é tão importante? Porque a gente precisa saber se o Estado deu a destinação ou não para essa propriedade, porque isso muda na questão da escolha do procedimento. Então, se a gente consegue identificar o Estado deu destinação para essa área, então, ok, a gente identificou um procedimento. Então, se o Estado deu a destinação para essa área, então essa área é titulada, ela tem um título, então ela é de origem do órgão Intermate. Então, para fazer a regularização desta área, a gente vai fazer o procedimento de uso capião, que é o famoso, conhecido, né? Que todo mundo conhece. Então, hoje com o Código de Processo Civil de 2015, eles nos deu a oportunidade de fazer esse procedimento de uso capião perante aos cartórios. Então, hoje é muito mais célere para a gente fazer a regularização fundiária dessas áreas de origem do Intermate, que onde o Estado já deu destinação, perante o cartório. Então, assim, sendo otimista, demora em torno aí de 7, 6 meses, o produtor rural já consegue ter essa documentação em mãos e conseguir aproveitar todos aí a segurança jurídica, o benefício dessas propriedades, né? E aí a outra situação que se difere dessas áreas que têm destinação do Estado são as terras devolutas, que é onde a União e o Estado não dão destinação para essa área. Aí o procedimento muda, né? A gente faz um procedimento administrativo junto ao órgão do INCRA, onde a gente vai solicitar para esse produtor rural para que a União dê uma destinação para essa área, para que a gente possa fazer a regularização fundiária para esse produtor. Então, assim, o que muda é só os institutos jurídicos e os procedimentos, mas no final vai ter o mesmo resultado, né? A entrega da propriedade juntamente com a posse. E o prazo, mais ou menos, é o mesmo daí? O prazo, mais ou menos, é o mesmo. Interessante, mais ou menos 6, 7 meses que você falou. Exato. Que normalmente demora tanto tempo, né? Você vai mexer em alguma coisa, são meses, né? São meses. Antigamente, né?
era muito mais difícil de conseguir, né? Porque a gente ficava dependendo de órgão. Na época não tinha essa viabilidade de a gente fazer extrajudicial, era tudo no judicial. E hoje não. Hoje a gente tem esse mecanismo de fazer de forma administrativa, que se tornou mais célere, facilita muito mais e é muito melhor para o produtor, né? Então hoje não tem o porquê o produtor hoje não ter essas propriedades regularizadas por questão de demora. Hoje não, hoje está bem mais fácil. E existe alguma fiscalização ou o que pode acontecer com as pessoas que de repente ainda não têm áreas regularizadas? Existe alguma fiscalização, alguma exigência no momento, não? Fora das instituições particulares que exigem, que tem essa exigência, não tem ainda. Por quê? Ainda está em trâmite uma lei para fazer a normatização da regularização fundiária. Então, a partir do momento que ter essa normatização da regularização fundiária, aí pode ser que junto com a criação, com essa lei, venha aí uma exigência, venha uma fiscalização para que esses produtores tenham as devidas documentações das propriedades. Não, e na verdade tudo isso vem para beneficiar o produtor, né? Exatamente. Essa normatização que em breve, acredito que em breve estará aí na prática, é exatamente isso. É para beneficiar, para dar consciência para o produtor rural que ele precisa dessa regularização. Bem interessante. E me diz uma coisa, a gente comentou sobre a questão do crédito, né? Que você estar com todos os documentos certinhos, enfim, te ajuda no acesso ao crédito. Existe também a questão de compra de produtos, grandes empresas, enfim, compra de produtos? Existe. Existe empresas que exigem a documentação para que forneça produtos para essa propriedade, né? Pede tanto a matrícula, registro, para que essa empresa forneça o produto para esse produtor, né? Então, assim, também exige. Eu digo mais para os meus clientes que eu já vi casos, né? As multinacionais que são mais exigentes nessa situação. E tem algum caso que te marcou, que chegou lá no seu escritório, Paola, não precisa dar nomes, obviamente, né? Mas algum caso que tenha te marcado, que tenha sido, de repente, mais complicado de se resolver? A questão da compra e venda de produtos agrícolas ou da questão da soja, não teve, porque a gente conseguiu a regularização em tempo hábil, mas teve situações, a questão de créditos mesmo, né? Do produtor estar precisando do crédito, ter que conseguir esse crédito, achou que estava com a propriedade regularizada, achou que tinha documentação da propriedade, mas na verdade ele não tinha, ele só tinha um contrato de compra e venda e chegou na instituição financeira com um contrato achando que estava munido de documentação e não estava. E foi daí que ele se deparou com a situação, ficou constrangido por não ter a documentação, mas nos procurou no escritório e a gente conseguiu resolver a situação dele. Mas é pela surpresa mesmo que o produtor, na hora que ele vai, ele vê que não tem a documentação, que comprou uma propriedade sem documento, sem fazer o levantamento adequado daquela propriedade, né? E tem casos também que eu acho de extrema importância falar, que embora você compre, às vezes o produtor compra a propriedade com o documento, com a matrícula ali, só que não faz o levantamento da matrícula, não contrata um técnico capacitado para olhar as coordenadas da matrículas, os rumos e os azimuts, confrontação da propriedade. E na hora que vai ver, e na hora que o banco, ou a instituição, ou uma multinacional vai fazer o levantamento daquele documento, o documento está deslocado. O documento não coincide com a propriedade em loco, né? Entendi. Então, tudo isso acontece por falta de fazer uma prévia análise documental da regularização da propriedade. E eu imagino também que quando chegam, por exemplo, até o escritório, né? Já chega, eu não vou nem falar desespero, mas uma preocupação muito grande, porque principalmente para acesso a crédito, né? Exato. Ele precisa daquele montante, né, para dar andamento na fazenda naquele momento. E aí
espera de 6 a 7 meses? Tem essa espera, né? Ainda assim, às vezes a gente consegue ter um contato com a instituição financeira ou com a multinacional, tenta fazer um relatório jurídico, explicar a situação do produtor, mas mesmo assim é muito difícil eles fornecer esse benefício para o produtor sem a documentação. Mesmo que a gente intervém, conversa com ele, tentando passar a segurança jurídica para essa instituição, mas muitos não abrem mão da documentação. Ok, então o ideal é que eles vou fazer uma compra, analisem tudo que é possível, né? Desde a matrícula, enfim, contratar um profissional para estar ou uma equipe, não sei, né? É exatamente isso, porque não, às vezes eles até procuram um engenheiro, né? Um engenheiro para fazer análise de campo, para ver se a propriedade realmente tem a metragem, a medição, a quantidade de hectare que está comprando, mas se esquece da questão da documentação. Eu imagino que a gente sempre gosta de fazer umas analogias aqui, sabe, Paula? Eu imagino assim, você vai comprar um carro usado. Dizem, pelo menos, que é interessante você levar um mecânico para dar uma olhada se o carro realmente está em bom estado, porque às vezes acontece da pessoa comprar o carro, andar um pouquinho já tem um problema, Já tem um problema lá na frente. E é basicamente isso, a analogia está correta. Então, comprou a propriedade, não só se atentar ao quantitativo da hectare, a se atentar à questão documental também, né? Porque às vezes o produtor contrata o engenheiro, faz o estudo de campo, faz as metragens, coloca os marcos, certifica que a hectare está tudo certo, está no tamanho, mas aí esquece da questão da documental. Essa quantidade diária mensurada pelo agrimensor está batendo com a matrícula, né? Tá condizente, a quantidade da hectare em loco está condizente com a matrícula, com a parte documental, né? Então e muitas das vezes o produtor só vai ter essa perspeção quando vai fazer um georreferenciamento da área também, né? Então o produtor tem que ter muita atenção quando for comprar uma propriedade, tem que olhar se a propriedade está georreferenciada. Antes que me pergunte o que é um georreferenciamento. Georreferenciamento é como se fosse um registro da propriedade, né? Vai lá, mede a propriedade e vai lá e descreve na matrícula todos os rumos, os azimuths e coordenadas daquela propriedade. Então, passa mais uma segurança jurídica documental. Tanto é que, hoje, aqui no estado de Mato Grosso, só transfere a titularidade de uma propriedade tendo o georreferenciamento averbado na matrícula. Então, se o produtor hoje tem uma propriedade, vai vender e a área não é georreferenciada, na hora que chegar no cartório, não vai conseguir transferir essa propriedade também. Então, tem todo esse critério aí para ser analisado. E uma coisa anda junto com a outra, realmente, né? Exato. E como é que tá aqui no nosso estado de Mato Grosso? Você comentou de algumas cidades, Primavera, enfim, essa região. Muitos casos, então, de propriedades que precisam ser regularizadas? Muito caso de propriedade ainda que estão desordenadas de documentação, sem documentação. Eu deparo muito com situações e propriedades ali no município de Paranatinga. Eu tenho bastante casos ali que carente de documentação, área sobreposta, matrículas deslocadas, áreas que não coincidem com a parte documental, confrontação diferente do que está na matrícula, a mensuração da área sobreposta na área do vizinho. Então, assim, são situações, a parte, dizer assim, mais crítica mesmo dessas situações que precisa de regularização, até o presente momento está ali no município de Paranatinga. Mas Primavera não está para trás também, né? Tem bastante caso aqui também de propriedades que estão precisando e estou fazendo a regularização fundiária. Poxoréu também. Olha só. Poxoréu aqui do lado, né? Poxoréu também. E isso vale, Paola, para todos os tamanhos de propriedades, desde a pequena até a grande, não que as pessoas pensem que é só uma determinada área, né? Sim, vale para as propriedades de pequenas e grandes extensões, né? Independente do tamanho da propriedade, tem que ter a documentação. Né? Isso o tamanho, a extensão da propriedade não muda por requisito da regularização fundiária. Ok, e você comentou aí agora dessa questão que existe aí no município próximo,
de às vezes uma área estar em cima da outra. O que faz nessa situação? Quando você vê uma documentação que não bate ali. Que não aí que a gente entra com o procedimento de regularização, né? Aí que eu falo. Aí a gente pega a origem da propriedade, a gente estuda a origem, a filiação dessa propriedade, até a origem, para ver aonde que é a origem dessa propriedade, qual destinação essa propriedade teve. Aí a gente, juntamente com o técnico, vem desenhando toda a cadeia sucessória dessa propriedade. A gente faz o fluxograma dessa propriedade para descobrir qual que é a matrícula dessa área, se de fato essa propriedade tem matrícula, né? Se a matrícula que está deslocada, onde de fato ela incide, qual que é a origem loco dessa matrícula. Então, assim, envolve muita parte técnica e a parte jurídica para descobrir ali essa questão de conflito, de documentação, sobreposição. Então, tem tudo isso daí. E utilizando essa mesma palavra que você falou, conflito. Pode acontecer de conflito entre vizinhos, então, por causa dessa questão de eu não tenho a minha área regularizada e preciso regularizar. E aí, naquele momento, percebe que está tudo feito errado do vizinho. Pode... Você já chegou a pegar algum caso de conflito aí, de dar problema entre vizinhos? Tem bastante, é o que mais tem, né? Então, geralmente a gente descobre, por exemplo, um caso prático que teve no escritório, quando o cliente vai fazer o georreferenciamento, vê que a área do vizinho está sobreposta ou está certificada na área dele, né? De repente passa ali 20, 30, 100 hectares de sobreposição de um vizinho ao outro. Então, exatamente por isso, por falta de regularização, por falta do georreferenciamento. Então, tendo a ausência dessas documentações, desses procedimentos técnicos, acontecem esses conflitos entre os lindeiros, entre os vizinhos, né? Aí, às vezes, ali a divisa é reta, aí o vizinho dá uma curvada ali, dá uma curvada, pega ali 100, 200 hectares do outro vizinho. Por que ele vai fazer isso? Porque sabiamente ele olha ali na base cadastral do INCRA, da base do georreferenciamento, vê que não tem gel, vê que não está certificado, e aí ele faz a certificação em cima. Então tem acesso às documentações, cada um tem acesso à documentação do vizinho, no caso? Sim, aberto. A partir do momento que o técnico faz a certificação dessa propriedade rural para fins de georreferenciamento, a informação é pública, né? Só entrar na base do INCRA, do CIGEF. Lógico que é um técnico que vai ter mais uma habilidade para isso, mas ele consegue acessar, ver todas as áreas que possuem a certificação. Então pode acontecer algo de má fé mesmo ali, Pode né? acontecer algo de má fé. Olha Com só. certeza, é o que mais acontece. E já aconteceu de você atender um cliente quando tem que fazer do vizinho também, a documentação do vizinho também ou não? Ou realmente só foi aquela questão da má fé ou os dois estarem errados? Já aconteceu algum caso nesse sentido? Já aconteceu, né? Do vizinho tá sobrepondo a propriedade do vizinho. Tem situações que eles entram em acordo e refazem a documentação de forma correta, o técnico vai lá, faz a retificação e tá ok. E tem casos que vai para a esfera judicial. Isso são muitos casos ou não? São muitos casos. Ok. E com relação à área de preservação ambiental, isso pode afetar aí na questão da regularização ou não? Sim, né? Hoje em dia, para você, na questão da regularização ambiental, como antes eu tinha dito, as duas andam de mão dadas, né? Hoje, para você fazer o cadastro ambiental rural, que é o CAR, a área tem que estar matriculada, a área tem que ter a matrícula, a área tem que ter o georreferenciamento. Então, hoje, para você ter a aprovação do CAR junto ao órgão SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, também precisa da documentação. Para você tirar uma licença de desmate, para você tirar uma autorização provisória de funcionamento, que é a APF, para você fazer o cadastro junto ao INCRA, você precisa da matrícula. Para fazer o ITR também, que é o Imposto Rural, tem que ter a matrícula. Então, assim, a documentação, a regularização fundiária. Então, a regularização fundiária, ela reflete em vários setores, tanto no ambiental, tanto no tributário, né? Tanto na esfera municipal, estadual, municipal. Toda documentação, parte cadastral, precisa dessa regularização fundiária. Inscrição estadual, né? No mínimo, para você abrir uma inscrição estadual, você tem que ter a escritura dessa propriedade.
Então, assim, ela se estende em vários setores, vários ramos. Então, ela é de extrema importância. Isso traz benefícios, né? E só traz benefícios. Olha só. Então é importante, né, que os produtores estejam atentos. A gente, os grandes centros que não têm às vezes acesso assim tanto ao agro, falam mal do agro, né? Mas É, diante disso, né, e diante de outros assuntos que a gente já falou aqui, tudo tem suas questão de regularização, questão de leis. Como o produtor rural tem que andar bem certinho, né? exatamente. A propriedade tem que estar Uhum, devidamente documentada para que ele consiga exercer a atividade rural dentro dos trâmites legais e que ele consiga se beneficiar de todo o benefício que a propriedade rural pode trazer para ele, uhum, né? Então, ele estando devidamente documentado, só vai ter benefícios, né? uhum. Então, ele estando devidamente documentado, não vai ter ônus nenhum, só benefícios. Ok, então a procura é grande nessa questão. É grande, aham, é bastante. Parece que não, para quem está de fora, para quem não tem muito conhecimento do tema, ou que não tem muita familiaridade com o assunto, acha que não existe, acha que não tem, mas tem bastante. E é extremamente essencial e é necessário. Olha só, a gente pensa às vezes que é só na cidade, né? Como eu comentei antes, compra um terreno, você precisa ter todos os documentos certinhos para você poder construir, enfim, não, no campo No principalmente, né? campo, principalmente no campo, que é o lugar que exerce uma atividade de extrema importância para o Brasil. Uhum, Então, uhum. assim, é notório que as exigências documentais, tanto para a empresa, instituição financeira, vai vir em cima do produtor rural. Então, assim, cada vez mais eu vejo que vai funilando, vai ficando mais exigente, vai ficando mais requisitado essa questão de documentos, né? Em todas as esferas, estaduais, municipais, nos órgãos ambientais, nos órgãos federais. Então, cada vez mais eu venho orientando os meus clientes a regularizar as propriedades, que só vai ter benefícios, né? Tanto para exercer sua atividade rural, tanto para aqueles que têm a perspectiva de venda e compra, tanto com a propriedade rural documentada, pode fazer qualquer atividade, tanto de compra e venda, compra de produto agrícola, compra e venda de gado. Tem muito frigorífico também que exige essa documentação. Eles não compram gado sem a documentação também. Olha só. Bom, você já comentou aí, né, da importância do produtor estar atento. Tem mais algum recado que você gostaria de deixar para o produtor rural referente a essa questão que a gente vê aí, que é de extrema importância aí para o setor rural, né? É, exatamente isso. O meu recado é para que eles fiquem atentos a essa questão documental. É, quando for comprar uma propriedade, vender uma propriedade, contrata um profissional capacitado para que faça todo esse levantamento, tanto em campo, tanto documental, para que eles futuramente, quando for exercer essa atividade rural de fato, não se depare com uma surpresa, né? Com a falta de benefícios, né? Com constrangimentos perante uma instituição financeira. Então, sempre é ficar atento com essa questão da documentação. Lembrei agora, questão de arrendamento também? Isso também é necessário para a questão de arrendamento ou É não? necessário, é necessário. Uhum. O arrendatário, ele consegue até se beneficiar de benefícios de uma propriedade que tem documentação. Uhum, tá certo. Paola, quero te agradecer aí, acho que foi um assunto de extrema importância, né? Esclarecendo aí algo que é muito significativo para o produtor rural, para ele produzir bem, ele precisa ter crédito, né? Enfim, precisa comprar os seus produtos aí tranquilamente, então tem que estar tudo certinho, né? Tem que estar tudo Documentações todas regularizado. certas e nada melhor do que ter profissionais aí como você tem lá o teu escritório, a tua equipe à disposição do produtor também, né? Estamos à disposição. Tá joia. Então tá, Obrigada, obrigada então. pelo convite E até a e próxima, até né? a próxima. Então, gente, essa aqui foi a Paola que trouxe esse assunto de extrema importância, que é regularização fundiária. E vou convidar você mais uma vez para nos seguir aqui no nosso canal do YouTube e também no Instagram, no @Momento do Campo. E claro, né, gente, você pode nos escutar no Spotify. E quero aí agradecer mais uma vez a nossa parceira
do podcast do Momento do Campo, que é a empresa Agrícola Alvorada, essa empresa que está aí que está em 18 cidades aqui no estado de Mato Grosso e que tem uma equipe completa para atender o produtor rural desde o plantio até a colheita. A Agrícola Alvorada que está aí à disposição do produtor rural. Então esse foi mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Aguardo você no próximo programa.